Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sobre a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Hoje a gente vai mergulhar num estudo que é referência, sobre renegociações de concessões. É o Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions, do José Luiz Guasch, um trabalho super importante do Banco Mundial. Vamos dar uma olhada nos principais achados dele. Bom, para começar, o estudo já parte de uma constatação que, chama muito a atenção. A quantidade enorme de renegociações em concessões na América Latina. Principalmente transporte e água, certo? Que números são esses? Exato. O estudo é bem robusto, analisou quase 1.000 concessões. E olha, os números são impactantes. Se a gente tira a Telecom, que era mais privatização mesmo, mais de 41% das outras concessões foram renegociadas. É muita coisa. 41%? E por setor fica pior. Em transportes, foi 55%. E em água e saneamento, prepare-se, 74%. 74%, nossa. É quase regra, então, renegociar em água e saneamento. Praticamente. E o que choca também é a rapidez com que isso acontece. Ah, sim, você mencionou isso antes. Em média, sabe quanto tempo depois de assinar? Só 2,2 anos. 2 anos? Para contratos que deveriam durar décadas. Exato, contratos de 15, 20, 30 anos. E em água e saneamento, a média foi ainda menor, 1,6 anos. Menos de 2 anos. Caramba! Pois é. Isso, claro, acaba minando toda a credibilidade da licitação, né? Para que competir tanto se logo depois tudo muda? Faz sentido. Ok, frequência alta, velocidade impressionante. Mas, por que isso acontece tanto? Quais são os fatores que o Guasch identificou? Deve ter um monte de coisa aí, né? Tem sim, são vários fatores e eles meio que se conectam. Um dos principais é, a falha no próprio desenho dos contratos. Como assim? Muita ambiguidade, sabe? Cláusulas importantes, tipo as de reequilíbrio econômico-financeiro ou de quem assume qual risco, às vezes não ficam claras. Aí um contrato meio mal amarrado, digamos assim, já abre a porta para renegociar lá na frente. Entendi. E tinha uma coisa interessante sobre focar em investimento versus focar em resultado, né? Nas metas. Isso, esse é um ponto central. Contratos que focam muito em obrigações de investimento, tem que investir X milhões nisso ou naquilo, eles geram mais conflito na hora de medir, de valorar esse investimento, do que aqueles que focam em metas de desempenho, tipo atingir certo nível de qualidade, reduzir perdas, etc. E a diferença nos números? É brutal. Contratos com foco em obrigação de investimento tiveram 70% de renegociação, 70%, contra só 18% naqueles com indicadores de performance claros. Nossa, é uma diferença enorme mesmo. Mostra bem o caminho, né? Sem dúvida. Focar no fim e não só no meio. E o critério da licitação? Menor tarifa versus maior outorga. Isso também pesou. Pesou. E muito. Licitação por menor tarifa, 60% acabou em renegociação. 60%? Agora compara com o critério de maior outorga, aquele valor que a empresa paga para o governo logo no início. Só 11% de renegociação. Bem menos. A ideia é que com a menor tarifa, às vezes o lance é muito agressivo, baixo demais para ganhar, aí depois a conta não fecha e... Precisa renegociar para sobreviver, entendi. E a regulação? Ter agência reguladora faz diferença mesmo? Faz, e o estudo quantifica isso bem. Ter uma agência reguladora forte, autônoma e importante, estabelecida antes da concessão. Isso derruba a chance de renegociar, cai de 61% sem agência para 17% com agência prévia. Uma diferença significativa. E até o tipo de regulação importa. O price cap, onde o risco é mais do operador, teve mais renegociação, 42%. Já o Rates of Return, que compartilha mais o risco, teve só 13%. Interessante. E até a força legal da regra. Uma lei é mais forte que um decreto, que é mais forte que só o contrato isolado, sabe? Isso também influencia a estabilidade. Certo. Agora teve um dado que me pareceu curioso. Contraintuitivo até. As concessões sem licitação, por adjudicação direta, tiveram menos renegociação.
Como pode? Esse dado surpreende mesmo. Foi só 8% de renegociação nesses casos contra 46% nas licitadas, né? Tirando o telecom. Bem baixo. Qual a explicação para isso? A hipótese do Gashi é que na negociação direta bilateral, as chamadas rendas, ou seja, os lucros extras, talvez já tenham sido meio que negociadas e capturadas ali no começo. Então, diminui o incentivo para tentar buscar mais ganhos depois, via renegociação. Faz sentido, né? Faz sentido sim. Ok, então com todo esse diagnóstico na mão, o que a gente tira de lição prática? Quais as recomendações para quem está hoje estruturando uma concessão? Olha, as lições do Guache são super valiosas. A primeira, acho que a principal, cuidado máximo no desenho do contrato. Sem pressa. Tem que definir tudo direitinho. As regras, quem assume qual risco, como funciona o reequilíbrio e, como a gente viu, focar em metas de desempenho que sejam objetivas, mensuráveis. Certo. E a parte da regulação? Fundamental. Ter um marco regulatório bom, forte e uma agência independente antes de sair concedendo. A força legal dessa regulação também conta, como falamos. E na hora da licitação? Qual critério usar? A sugestão é preferir critérios como a maior outorga, isso gera um comprometimento financeiro inicial maior da empresa, um lock-in, e para alguns projetos pensar em alternativas como o menor valor presente da receita, o LPVR. Nesse modelo, a empresa meio que diz qual a receita mínima que ela precisa. Isso internaliza melhor os riscos e desincentiva a renegociação oportunista depois. Entendi. E tem mais alguma coisa? Sim, não esquecer da contabilidade regulatória. Definir regras claras para isso desde o começo, evitar muita dor de cabeça, manipulação e facilita a fiscalização e as revisões tarifárias no futuro. Uma análise, assim, essencial para a gente não ficar repetindo os mesmos erros, né? As lições são claras, mas colocar em prática exige um equilíbrio, né, entre atrair o investimento e garantir um contrato robusto. E aí fica uma reflexão final, talvez. Hoje, com toda a pressão por critérios ESG, adaptação climática, como essas lições do passado sobre desenho de contrato e regulação podem nos ajudar a fazer concessões mais resilientes, mais preparadas para os desafios que vêm pela frente? Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.